nós entendemos que a nossa vida, e aqui, por favor, a nossa vida é muito maior, mas comparado a um livro, nós temos capítulos da nossa vida, mas o fato de não, a gente não viver outros capítulos, o não exercício de virar uma página. Já pensou você pegar o meu livro, e aí tem vários capítulos, mas você não sai de uma página. Você apenas lê uma página. Lê uma página. Lê novamente uma página. E você diz assim, poxa vida, esse livro é bom, mas só tem isso. Você não aprendeu a virar uma página. E aí, se você não vira outra página, se você não vira outra página, você não vai perceber que aquele capítulo é fantástico, mas existe um outro melhor. Já pensou na nossa vida se a gente começa a exercer, a gente começa a aprender e a gente exercer, virar páginas. Quantas coisas na minha vida e na sua vida que não é mais para você viver. Não, você já está, Deus já vê você em um outro capítulo. Deus já escreveu outro capítulo na sua vida, mas você não quer virar a página. E aí, como virar a página, no domingo passado falamos sobre uma pessoa que apenas vive como se vitimiza. E aí a gente falou sobre o vitimista e o protagonista. E aí, vale a pena uma das melhores pregações que aqui na nossa igreja nós temos aí disponível. E hoje nós vamos falar sobre também outra ferramenta maravilhosa, outra perspectiva maravilhosa, sair do pessimismo ao otimismo. Sair do pessimismo ao otimismo. Até porque a sua perspectiva pode se tornar sua prisão ou o seu passaporte. A sua perspectiva pode se tornar sua prisão ou seu passaporte. A questão é, como é que você enxerga? Você enxerga pelas lentes do otimismo ou você enxerga pelas lentes do pessimista? Perspectiva, diga comigo, gente, perspectiva. Vamos lá, todo mundo, perspectiva. Perspectiva. E no dicionário diz, perspectiva é o ponto de vista. Diga comigo, ponto de vista. E aí, ponto de vista, tem palavras que nós falamos e a gente não tem noção do que... Por quê? Porque nos acostumamos a simplesmente falar ponto de vista, ou seja, a vista de um ponto. Eu enxergar de um ponto. A minha perspectiva da igreja é desse lugar. Depende de onde eu estou, eu vou ter o quê? Uma visão. Vocês estão comigo, gente? E se eu mudar para cá, o que é que vai acontecer? A minha visão mudou por causa que eu mudei de um lugar. Como é que tem sido a sua vida? Então, depende de onde eu estou, eu posso viver uma vida otimista. Mas também, se eu mudar de lugar, eu posso estar vivendo de uma forma pessimista. E nem sempre, isso é que é importante você saber, nem sempre um otimista, né? Nem sempre uma pessoa otimista é uma pessoa que tem fé. Mas uma pessoa que tem fé é uma pessoa otimista. Por quê? Porque otimismo não é uma negação da realidade. E às vezes, pessoas otimistas, assim, vai dar certo, vai dar certo. Ei, Lucas, tem que ser otimista, vai dar certo. Nem sempre. E quantas vezes nós estamos confundindo fé com otimismo?
Por quê? Porque às vezes o otimista tem que falar a palavra positiva. Tem que falar a palavra positiva. É palavra positiva, palavra positiva, palavra positiva. Vamos lá, todo mundo, palavra positiva, todo mundo fala palavra. Não é palavra positiva. Palavra positiva pode me dar um sentimento maravilhoso. Mas a vida não é simplesmente de palavras positivas. A vida, na verdade, é muito mais de realidade que a gente precisa enfrentar. Então, o otimista não é fé cega, esperança ingênua, ilusão, tomara que dê certo. Não, otimismo é a disposição de ver as coisas pelo lado bom e esperar uma solução favorável, mesmo diante de situações difíceis. Otimista é a confiança no futuro, mas por quê? Porque eu tenho um fundamento, porque eu tenho um conhecimento, porque eu decidi aqui no nosso... Aqui, a gente está falando de coisas espirituais. Você não vai sair daqui melhor de matemática, melhor história, a gente costuma falar isso. O nosso objetivo aqui não é você sair bem em geografia. Não, o nosso objetivo aqui é você crescer na realidade que a gente acredita, na realidade espiritual e na realidade da palavra de Deus. Então, tem uma história maravilhosa, que eu quero compartilhar com vocês, e nós vamos falar sobre, nessa história, na perspectiva do pessimista e do otimista. Do pessimista e do otimista. Vá comigo no livro de Números, capítulo 13, os versos 17 ao verso 20. Números 13, 17, 20. Posso ler, gente? Vocês estão comigo? Ótimo. Quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra. E se o povo que vive lá é forte ou fraco? Se são muitos ou poucos? Se a terra em que habitam é boa ou ruim? Se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas? Se o solo é fértil ou pobre? Se existe ali floresta ou não? Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Mais uma vez, no domingo passado, a gente falou sobre uma história interessante, ainda nesse contexto de ganhar a terra, de tomar a terra. E aqui, voltando para os nossos dias, no nosso dia, quantas áreas da minha vida e na sua vida Deus quer que eu conquiste, Deus quer que eu avance, Deus quer trazer novos capítulos para a minha vida e para a sua vida. E aí, novamente, o contexto aqui eles estavam aqui para ganhar uma terra, para tomar posse de uma terra, e Moisés chega todo mundo aqui, vale a pena você entender o contexto que nós estamos falando do otimista e do pessimista. Moisés junta todo mundo e diz assim: eu quero 12 príncipes, líderes. Moisés, ele não escolheu qualquer pessoa, ele escolheu pessoas experientes, pessoas que tinham vivência. E aí ele escolheu 12. E aí, esses 12 líderes, Moisés enviou para levantar em todos os aspectos. Eu quero saber a perspectiva de vocês. Então eu estou enviando 12. Por quê? Porque é bom nós termos uma perspectiva de todas as pessoas. De onde um viu, de onde outro viu, de onde outro percebeu, de onde outro... não, eu vi isso aqui, não, eu vi isso aqui. Interessante, eu não percebi isso. Moisés enviou 12. Só que o que aconteceu, gente? 10 chegaram e disseram: a terra é muito boa, mas nós vamos morrer aqui.
Gente, os 12 eram líderes, os 12 eram experientes, mas 10 chegaram e disseram o seguinte: olha, a terra é boa, só disseram isso, a terra é maravilhosa, mas nós vamos morrer. Eles são grandes, eles são fortificados, eles são isso, são aquilo, aquilo outro, nós, ai meu Deus, Josué e Calebe, assim, ei, peraí. Vocês estão rindo de quê, gente? Vocês ouviram o que eles falaram. Agora, eu quero que vocês escutem o que nós vamos falar. Ali foi a perspectiva deles. Agora eu quero falar sobre a nossa perspectiva. Assim, eles falaram que eles são fortes, mas nós somos mais fortes ainda. Eles falaram isso, mas Deus está conosco. A perspectiva deles, assim, foi completamente diferente, gente. O ponto de vista deles foi completamente diferente. Será que essa história não pode ajudar a minha vida e a sua vida? Será que essa história foi só escrita para preencher um livro? Não acredito que a Bíblia não é um livro que traz informações. Bíblia é conjunto de livros. Eu não acredito que Números foi escrito só para trazer informação. Eu acredito que toda a história da Bíblia é para trazer transformação. Então, nessa perspectiva, diga comigo, gente, perspectiva, ponto de vista, o lugar onde eu vejo depende do lugar onde eu vejo. E aí eu aprendo com essa história duas coisas. O pessimista foca no problema. O otimista foca na promessa. O pessimista foca no problema. O otimista foca na promessa. Olha o relatório dos 10 homens. A terra tem gigantes mais poderosos que nós. Mas o relatório de Josué e Calebe foi diferente. A terra emana leite e mel. Tem cachos de uva tão grandes que um homem não consegue carregar. A terra é fortificada. Eles têm cidades fortificadas. Eles vivem em cidades construídas com muros. A perspectiva de Josué e Calebe eles são grandes, são fortificados, mas tem uma coisa: Deus está conosco e Ele vai nos capacitar. Gente, será que às vezes eu e você, nós não estamos fazendo isso com a nossa vida? Será que eu e você não é dessa forma que a gente está vivendo? Será que não é isso? A gente tem escutado coisas e a gente não para colocar o óculos e não apenas falar palavras, não apenas pensar de forma positiva, mas começar a dizer assim: o que é que Deus falou para mim? Gente, essa conversa de Moisés com o povo começa assim, Números 13, 1 e 2. Números 13, 1 e 2. O que é que começa? Como é que começa essa história? Você pode repetir comigo? 1, 2, 3, todo mundo? E o Senhor disse a Moisés. Quem foi que falou? Quem foi que falou? E aí o que é que ele fala no 2? Envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã. Terra. O que é que Deus falou? Dou. Terra que? Dou. Não, Costa Neto, mas foi Moisés que falou. Não. Quem foi que falou? Deus disse assim. Mas pastor,
Como é que pode? Deus assim, eu não entendo Deus. Eu também não entendo, não. Ah, o senhor também não entende, não? Lógico, é porque eu sou homem, Deus é Deus. Eu nunca vou entender Deus. Como é que Deus dá uma coisa? Como é que Deus diz uma coisa? E aí Ele manda lutar? Poderia ser tudo fácil, né, gente? Será que é essa a perspectiva de Deus? Deus diz assim, eu te dou, mas eu quero ensinar você a ter a experiência de algo que não é o que eu estou te dando, é o que eu vou fazer na tua vida. Ei, gente, Deus, Ele não deu a terra. Ele não queria fazer uma obra de dar a terra. Deus queria fazer uma obra no povo que ia conquistar a terra. Você pensa que Deus vai te dar um emprego e a riqueza de Deus é esse emprego? Não. A riqueza de Deus é o que Deus vai fazer na sua vida, através da sua vida, naquele emprego. Seria muito fácil. Porque a nossa perspectiva, gente, a gente precisa entender no sentido da palavra, da promessa. Deus diz assim, olha, manda o povo, mas a conquista está baseada no fundamento de que essa terra já é de vocês. Deixa eu contar outra história para vocês. Interessante como a perspectiva da nossa vida é a gente se deixa levar no mais porém. Tem uma história maravilhosa. Jesus, ele chega para os discípulos e diz assim, nós vamos atravessar até o outro lado. Essa foi a história de Jesus com os discípulos. Os discípulos entram no barco porque Jesus disse, nós vamos atravessar. Nós vamos atravessar. Eles entraram no barco. Começou tempestade, começou coisa, Jesus estava dormindo. E o pessoal diz assim, está maluco? A gente quase está morrendo aqui. O que está acontecendo? E ele está dormindo? Lógico, porque Jesus disse. Se Jesus disse, ele ia garantir o quê? Que eles iam chegar até o outro lado. Eu não sei, por favor, não quero generalizar. Será que não é esse o problema? Que eu não viro a página da minha vida? Que eu não vivo outros capítulos que Deus já escreveu para mim e para você, porque eu escuto o mais, o porém. A terra é boa, mas. A terra é boa, porém. A terra é boa, mas. A terra é boa, porém. Olha, Deus tem mais. Deus quer mais. Não, Deus falou mais. Deus determinou, porém. Aí a gente escuta só o porém. Será que não é isso que a gente precisa virar a página? E o que é que Deus já disse sobre a sua vida? O que é que Deus já determinou sobre a sua vida? Ai, pastor, Deus, está escrito na palavra de Deus. Ai, que Deus tem um futuro maravilhoso para mim. Tem sim. Mas também Ele disse. Agora tem uns mais de Deus que cooperam com a nossa vida, mas também Ele falou, no mundo tereis aflições. Mas, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e você vai vencer também. Perspectiva da promessa. Com a promessa para a sua vida, com a promessa. Tem promessa de vida eterna, tem promessa sim de paz, tem promessa sim de inteligência, tem promessa de sabedoria, tem promessa sim para a sua vida. Viva na promessa, foque na promessa e não no problema. Um grupo
do ponto de vista, do lugar onde eles estavam, onde eles perceberam que ele disse assim, olha, problema, 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 e nós vamos morrer. O outro disse assim, Deus falou, 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 Deus falou. Está doendo, mas Deus falou. Eu não entendo, mas Deus falou. Eu não compreendo, mas Deus falou. Eu não consigo enxergar, mas Deus falou. Porque Deus não dá opinião, Deus dá direcionamento, gente. Deus dá direcionamento. Eu dou essa terra. Vocês precisam fazer isso, vocês vão crescer, vocês vão aprender, vocês vão perceber. Eu vou fazer uma coisa na vida de vocês, através dessa terra. Vocês precisam ter essa experiência. Josué e Caleb focaram na promessa. Será que não é a promessa que eu e você a gente precisa para virar a página? Segunda coisa que eu vejo, quando eu vejo essa história, o pessimista caminha por lógica, o otimista por fé. Foca no problema, foca na promessa. E o pessimista foca por lógica, o otimista, o caminho por fé. E aí, se eu olho para essa história, qual era a lógica, gente? A lógica humana ei, gente, a gente não precisa, Deus nos deu a terra, a gente não precisa lutar. Lógica. Se Deus deu, a gente não precisa lutar. Lógica. Ora, vai ser moleza. Vai ser moleza. Vai ser moleza. Vai tranquilo. Qual é a lógica, gente? As portas estão abertas. E no nosso contexto, e aqui, gente, por favor, não de forma pejorativa, não estou generalizando, mas quantas vezes uma frase que a gente escuta fora do contexto, textos fora do contexto, Deus abriu as portas. A porta está aberta, meu irmão, entra nessa, vai, a porta está aberta. Deus falou? Foi Deus mesmo? Porque a lógica, porta aberta, pode entrar, meu irmão. Ei, meu irmão, tem algumas portas abertas que a gente entra e fica complicado. Seria melhor ter porta fechada. Mas a lógica nessa história, Deus vai lutar por nós, então Ele vai fazer sozinho. A fé, não, a fé é diferente. Fé, e isso aqui é muito importante você entender. Eu aprendi isso numa situação muito difícil. E o que é que eu aprendi? Fé não é ter tudo o que quero, e sim crer que tudo que Deus tem para mim é o melhor. Eu vou repetir. Fé não é ter tudo o que eu quero, mas crer que tudo o que Deus tem para a minha vida é o melhor. Eu aprendi num momento muito difícil com a minha cunhada. E eu me lembro que ela partiu, morreu de câncer. Eu me lembro, nos últimos dias, eu estive visitando. Eu passei um tempo com ela ali no hospital e conversei com ela, e nós oramos juntos. E naquela hora eu orando, tal, crendo, Deus vai fazer. E ela morreu. Gente, me deu um nó na minha cabeça. Que eu disse, Senhor, eu orei, a gente orou, a gente pediu, a gente clamou. E aí Deus, o Espírito Santo falou assim, Costa Neto, o problema é que a sua definição de fé é a lógica. Por que a gente quer fazer Deus com aquele, não é? O nosso mágico? Pum, plim, pum, pum, tal, tal. A gente quer que Deus faça, mas a fé não é o que Deus faz fora da gente. A fé é o que Deus faz dentro da gente.
lógica é completamente diferente. E, gente, a fé não cria, ela traz à existência o que já existe. Base bíblica, Hebreus capítulo 11, versos 1 e 2. A fé é a certeza e convicção. Diga comigo, gente, certeza e convicção. Vamos lá, certeza e convicção. Certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que se não veem. Pela fé, cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Aí ele diz, de forma que, né, pois foi por meio dela que... Está certo. Pois por meio dela os antigos obtiveram um bom testemunho. Mas, aí continua. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi o que, gente? Não foi feito do que é visível. Ele traz a existência. E aí o Rafael trouxe uma coisa muito interessante. Por isso que a gente vê vários textos não criando, mas trazendo a existência. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Quando eu ando na palavra, eu trago à existência aquilo que já existe. E Deus vai me dando capacidade para eu andar e trazer à existência aquilo que já existe. Eu assisti um filme interessante, Indiana Jones. E para ele chegar onde ele queria, ele precisava passar por um local, um abismo. E ele disse assim, olha, você tem que ir. E aí ele disse assim, mas é um abismo. Assim. E aí o filme tem alguns textos da Bíblia. E ele disse assim, olha, fé é a convicção, fé é a certeza, é trazer a existência. Aí ele, gente, eu não vou fazer aqui não, né? E aí ele diz assim, quando ele dava um passo, algo firme, fixo. E ele dava outro passo, aparecia. Já existia, ele não conseguia ver, já existia. A partir do momento que ele exerceu a fé, ele trouxe a existência. E gente, será que não é isso que eu e você a gente precisa? Para virar certas páginas da nossa vida? Tem uma promessa, mas eu preciso caminhar por fé. Fé. E aí tem uma história interessante que eu vejo na Bíblia. A história era o seguinte: havia um profeta, o nome dele era Eliseu. E Eliseu, ele tinha um dos maiores profetas que a gente encontra. Tem vários profetas, mas eu gosto muito de Eliseu. E esse fato era interessante. Senaqueribe estava invadindo Israel. E aí ele programava planejamento estratégico. E aí ele, vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer outro, a gente vai para ali, vai para a direita. E a Bíblia diz que tudo aquilo que o rei falava, Eliseu sabia. Quando ele diz assim, nós vamos para a direita, vamos fazer isso, Eliseu diz assim, o rei Senaqueribe vai fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Quando o rei via, Israel já estava sabendo. E isso aconteceu várias vezes, ao ponto do rei dizer o seguinte, tem alguém aqui traindo a gente. Porque tudo que eu falo aqui, o pessoal já está sabendo. Ele disse assim, o problema não é a gente aqui não. O problema é que os caras lá têm um profeta, que tudo aquilo que você fala aqui, Deus revela para ele. Ele disse assim, então vamos pegar esse cara. A solução é pegar esse cara. Bora. Se a gente pegar esse cara, a gente pega Israel. E o contexto é esse, o que é que eu vou ler. E aí ele diz assim, 2 Reis 6, 3 a 17. Descubram onde ele está. 2 Reis 6, 3 a 17. Descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía,
viu, diga comigo, gente, viu que uma tropa de cavalos, com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Ele exclamou: "Ah, meu Senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." Escuta isso aqui, gente. Será que não é essa oração que a gente precisa fazer? Ele diz assim: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e, gente, ele estava vendo. Mas a fé fez com que ele visse o que já existia antes dos cavaleiros, dos carros e do exército. Já existia anjos, já existia proteção. Ele olhou e viu nas colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Será que não é isso que eu e você a gente está precisando para virar página na nossa vida? Senhor, me coloca em um lugar para que eu veja aquilo que já existe. Aquilo que já existe. Será que não é isso que eu e você a gente está precisando para virar página na nossa vida? Ver do ponto de vista de Deus. Diga comigo, gente, ver do quê? Vamos lá, gente, ver do quê? Como é que o Senhor vê, Senhor, meu Deus? Abre os meus olhos para eu ver do ponto de vista do Senhor. Deixa eu correr aqui. Terceira definição. O pessimista se paralisa. O otimista se movimenta. O pessimista se paralisa. O otimista se movimenta. O otimismo não faz com que as coisas sejam fáceis. Olha essa frase aí, gente. O otimismo não faz com que as coisas sejam fáceis. Faz com que as coisas sejam possíveis. Eu não olho, eu não foco no problema, eu vejo, né? Eu foco na promessa. Eu não caminho pela lógica, eu caminho pela fé. Mas também eu não fico paralisado, eu me movimento, porque, gente, visão sem ação é só ilusão. Será que não foi isso que fez Abraão sair da lógica, Lucas? Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do teu lugar, sai da tua família, eu vou te mostrar um local. Qual local? Deus não falou. Quando é que vai ser? Quanto tempo? Deus não falou. E é assim, vai demorar? Deus não falou. O que é que eu preciso levar? Deus não falou. Mas Deus diz assim: eu vou estar com você. Eu vou estar com você. Será que não foi Deus, pelo fato dele saber com quem ele estava, ele começou a se movimentar? Será que não foi isso que Davi saiu de ser pessimista e passou a ser otimista? Porque ele percebeu que não era o que acontecia, era com quem ele estava. Com quem? Será que não é isso que eu e você a gente precisa ter a convicção de dizer assim: quem está comigo? Quem está comigo? Quem está comigo? E aí duas coisas eu quero terminar. Eu sei agora o que é otimista, eu sei agora o que é pessimista. Na história, Josué e Caleb, eles se movimentaram por uma certeza de que Deus está conosco. Deus está comigo. Eu não enxergo, eu não entendo, mas sabe de uma coisa? Eu vou, porque eu tenho a certeza
de que Deus está comigo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é a presença. É a presença. Duas coisas. Como? Agora eu sei o que é, mas como? Como, pastor? Eu virar a página. Primeiro, mude o seu mundo interior. Mude o seu mundo interior. Em que sentido? Mente. Pensamento. Romanos capítulo 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Volte agora, Romanos 12, 2. 12, 2. E não vos amoldem, não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformem-se pela sua mente, mude seu mundo interior. Domingo passado falamos do mundo criação, do mundo sistema, do mundo interior. Mas esse domingo é esse mundo interior, a minha vida, mas a forma de pensar. Forma de pensar. Porque o pessimista, escute isso aqui, veja isso aqui. O pessimista faz do momento como se fosse eterno. O otimista vive, diga comigo, gente, vive o momento na certeza que tudo passa. Ele não despreza o momento, mas diz assim: passa, passa, passa. Ei, gente, quantas pessoas presas durante esse período, estagnadas, por quê? Porque fizeram do momento eterno. A gente precisa se movimentar, porque realmente é difícil. Realmente teve empregos. Pessoas perderam emprego. Pessoas perderam queridos. Pessoas sofreram. Mas, gente, passa, passa, passa. Ei, existe uma mentira na sua cabeça. Diz assim: esse pecado não faz de você. Não é um momento que faz você, não é um erro que faz você. Quem sabe esse vício, a sua mente está presa a esse vício, quando diz assim: esse momento faz de você. Não, você é muito maior do que um vício, muito maior do que um problema. Ei, gente, estou como? Muda a mente. Como é que eu mudo a minha mente? Uma pessoa chamada Espírito Santo. Algo chamado a palavra de Deus. Tiago diz: despojai você, tira a roupa e se vista da palavra de Deus, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Palavra de Deus, gente. Eu e você, a gente precisa se encher da palavra de Deus. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Não é palavras positivas, tem o seu valor, mas é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. E essa palavra vai fazer muita coisa na minha vida e na sua vida, muita coisa na minha vida e na sua vida. Mas ela vai fazer o quê? Transformar a minha mente. Transformar a minha mente. E eu vou começar a ver do ponto de vista. Diga comigo, gente, do quê? Ponto de vista. Eu vou ter uma visão da perspectiva onde eu estou. E a segunda coisa, mudar de lugar. Mude de lugar. Como virar a página? Mente. Como virar a página? Muda de lugar. Muda de lugar. Eu quero ler só esse texto e eu termino a mensagem. Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Eu acho tremendo esse texto. Aleluia, aleluia.
Desculpe, gente, vamos lá. O texto está aí. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta nos céus. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. E aí ele começa a ter visão, mas isso só aconteceu na vida de João, porque Deus diz assim: muda de lugar. Na perspectiva que você está, você não vai conseguir enxergar. Sobe para cá, 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 sobe, sobe, muda de lugar, muda de lugar, muda de lugar. Vem para um lugar que eu te mostrarei. Vem para um lugar que eu te mostrarei. Ah, meu irmão, hoje o Espírito Santo está dizendo para você: filho, eu quero mudar a sua vida, mas eu quero mudar pela palavra, eu quero mudar pelo aquilo que muda, eu quero mudar pelo meu Espírito, mas eu quero mudar você de lugar. Eu quero colocar você em um lugar onde você vai começar a perceber que não é aquilo que você enxergava, é aquilo que eu enxergo. Não é da forma como você vê, é da forma como eu vejo. E gente, será que não era assim que Deus olhava as pessoas? Olhou aquela mulher que foi flagrada em adultério, todo mundo tinha uma perspectiva. Deus olhava para ela e assim: eu vou te colocar em outro lugar, eu vou te colocar em outro lugar, um lugar de perdão, um lugar de graça, um lugar de misericórdia, um lugar de vida. Será que não é isso que Deus quer fazer comigo e com você? Ei, sobe para cá, e eu te mostrarei. Sobe para cá, que eu te mostrarei. Sobe para cá, que eu te mostrarei. E aí você vai começar a ver capítulos maravilhosos, porque Deus é poderoso, Jesus é poderoso, nada impede que Ele faça isso. Ele tem poder, Ele conhece a minha vida e Ele conhece a sua vida. Ele conhece a minha história e Ele conhece a sua história. Sobe para cá, 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 sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Você pode exaltar o nome do Senhor Jesus.